Existe uma pergunta que acompanha a humanidade há séculos. Uma pergunta que surge especialmente nos momentos de dor. Se Deus é bom, por que existe sofrimento? Por que algumas orações parecem não ser respondidas da forma que esperamos? Por que pedimos cura e acontece uma perda? Por que a gente pede provisão e as portas se fecham? Por que pedimos direção e encontramos o silêncio? Esse tipo de pergunta não é nova. Ela aparece ao longo de toda a história da humanidade. E um escritor cristão chamado C.S. Lewis refletiu profundamente sobre isso depois de perder a sua esposa. Ele escreveu um livro chamado Anatomia de um Luto. E em determinado momento, ele faz uma reflexão muito forte. Ele diz o seguinte: se essas dores fossem completamente desnecessárias, então Deus não existiria ou seria um Deus muito cruel. Mas se Deus é realmente bom, então até mesmo essas dores precisam ter algum propósito dentro daquilo que Deus está fazendo. E essa é uma ideia muito difícil de aceitar no início, porque quando estamos no meio de uma dor, tudo parece não fazer sentido. Mas a Bíblia nos mostra algo muito importante. Deus nunca prometeu uma vida sem sofrimento. Jesus disse em João 16: no mundo tereis aflições. Mas ele também continua dizendo: tenham bom ânimo, pois eu venci o mundo. Ou seja, a presença de Deus nessa vida, na nossa vida, não significa ausência de luta. Significa que a luta não é o final da nossa história. Ao longo da Bíblia, vemos muitos homens, mulheres de Deus, passando por momentos que pareciam completamente confusos. José, por exemplo, recebeu sonhos de que governaria. Mas antes disso, foi vendido como escravo e preso injustamente. Davi foi ungido rei ainda quando menino, mas passou anos sendo perseguido e vivendo no deserto. Os discípulos viram Jesus morrer na cruz, quando acreditavam que ele iria estabelecer o reino imediatamente. Se alguém estivesse olhando apenas para aquele momento da cruz, pareceria que havia tudo dado errado. Mas aquilo que parecia derrota era, na verdade, o centro do plano de redenção de Deus. Isso nos ensina algo muito importante. Nem tudo que Deus está fazendo é compreendido no momento em que acontece. Nós vemos apenas o presente. A gente consegue ver apenas esse momento. Mas Deus está trabalhando com a nossa perspectiva de eternidade. E talvez uma das coisas mais difíceis da fé seja exatamente isso. Confiar em Deus, mesmo quando não entendemos tudo ou não entendemos nada do que está acontecendo. E foi exatamente esse tipo de processo que a gente viveu nos últimos anos, especialmente na área financeira. Algumas decisões que tomei acabaram trazendo perdas importantes financeiras para nossa família. Isso abalou bastante a nossa estrutura. Durante muito tempo, eu estudei bastante sobre prosperidade, administração financeira, construção de patrimônio. Fazia planos, projetos, tinha metas ambiciosas. Sonhava em conquistar grandes coisas. Mas no ano passado, algo aconteceu que mudou completamente a minha perspectiva de vida. Quando a gente perdeu o Léo, muitas coisas que pareciam extremamente importantes começaram a perder o peso. Metas financeiras, projetos, planos. De repente, tudo isso parecia muito menor diante da realidade da vida. E uma pergunta começou a surgir muito forte dentro de mim. O que realmente importa? O que é importante na nossa vida? Jesus responde essa pergunta de uma forma muito direta em Mateus 16. Ele diz assim: que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Essa é uma das frases mais profundas de toda a Bíblia. Porque ela nos lembra de algo que muitas vezes a gente se esquece. Tudo que conquistamos, ou tudo que conquistarmos aqui, é temporário. Dinheiro, posses, conquistas. Nada disso atravessa a eternidade. Mas existe algo que atravessa. A salvação que recebemos através de Cristo. Isso não significa
que prosperar, que trabalhar, que querer uma vida melhor seja errado. Porque a própria Bíblia diz que a vontade de Deus para a nossa vida é boa, perfeita e agradável. A gente pode trabalhar, construir, prosperar, cuidar da nossa família, ter um conforto, mas nenhuma conquista nessa terra pode se comparar com aquilo que Cristo conquistou por nós na cruz. Porque no final, a maior vitória da vida não é prosperar nesta terra. A maior vitória da vida é ter a eternidade garantida em Cristo. E quando essa verdade está firme dentro do nosso coração, algo muda dentro de nós. As coisas mudam. As lutas, elas continuam existindo. Os desafios continuam existindo também. Mas a esperança não. A esperança, ela permanece. Porque sabemos que a nossa história não termina aqui. A fé nos mantém firmes, mas a esperança nos mantém caminhando. E a salvação nos lembra que aquilo que Deus preparou para nós é muito maior do que qualquer circunstância que a gente enfrenta na vida. Como o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 8, a glória que há de vir não pode ser comparada com o sofrimento do tempo presente. Isso não diminui a nossa dor, mas coloca a dor numa perspectiva da eternidade. E quando olhamos a vida com essa perspectiva, a fé permanece. E a esperança continua viva e ardendo dentro da nossa vida. Se essa mensagem falou com você, escreve aqui nos comentários. Minha esperança está em Cristo. E se inscreva no nosso canal. Aqui nós falamos sobre fé bíblica aplicada à vida real. Que Deus te abençoe.